Albarello, essa operação de Israel foi dado o nome de Leão em Ascensão. Por que Leão em Ascensão? Será que é o leão de Judá, coisa e tal? E aí vai muito no que você começou falando, né? Que existia um tipo de governança lá no Irã, e a partir de um determinado momento, de uma determinada ruptura, passou a haver outro tipo de liderança. Chegou aí para você, Pedro, essa imagem? E aí que tá. Que antes, a bandeira do Irã tinha esse leão. Sim. No meio, no centro da bandeira. E quando houve essa ruptura, esse leão sumiu da bandeira e entrou esse símbolo que está ali destruído, não é um simbolismo, tá? Essa imagem, essa bandeira. Sim. Essa bandeira não existe, é uma bandeira que a gente trouxe para ilustrar do que se trata a Operação Leão em Ascensão. É relembrando uma história que existia e há muito tempo vinha sendo negligenciada, né, em nome do terror. É aquilo que eu te falei, era a monarquia, né? O Reza Pahlavi foi o último Shah, o último rei do Irã. Era um país democrático, era um país que tinha boates, restaurantes, tinha teatro, tinha cinema, cada um tinha a religião predominante do Irã. Isso é importante falar. O zoroastrismo foi uma das primeiras religiões, se não foi a primeira crença da face da Terra, 600 a.C. A religião do Irã, nativa do país, que vem dos persas, era o zoroastrismo, Zaratustra, né? Zaratustra, ele era um profeta que ele pregava o princípio da dualidade. E todas as religiões, tanto o judaísmo quanto o cristianismo e o islamismo, adotaram esse princípio, essa filosofia do princípio da dualidade, que o homem é aquilo que ele escolhe. Existe o bem e o mal. Se você escolher o mal, você vai para o mal. Se você escolher o bem, você vai ser uma pessoa do bem. Isso veio lá de trás, dos persas. Então, na época do regime do Reza Pahlavi, que era o monarca nos anos 70, o Irã era um país maravilhoso. Era um país com características ocidentais. Né? Ele era amigo do Carter, do presidente americano. O Irã tinha tudo. O Irã tinha teatro, o Irã tinha cinema, o Irã tinha tudo. Entendeu? Vamos derrubá-lo porque vai ter a Revolução Islâmica. A Revolução Islâmica não foi para derrubar a monarquia. A Revolução Islâmica, disfarçada de revolução anti-monarquia, foi para derrubar ele, que foi o primeiro pacifista da região. Porque o Reza Pahlavi, ele aceitou o Estado de Israel como Estado. Ele era um pacifista, igual o do Egito. O Anwar Sadat foi assassinado. Então, se você lá aceita o Estado de Israel na região, e você é um chefe de Estado, ou você vai morrer, ou vão te derrubar no teu governo e você tem que sair do país. É complicado você ser muçulmano de um país muçulmano e aceitar o Estado de Israel. Foi o que aconteceu com os dois. Um saiu, foi expulso, o rei, o monarca, e o outro foi assassinado no Egito. Então é o que eu falo. Eles dizem, né, que se tiver uma reviravolta e o Irã voltar a ser uma monarquia, né, são os descendentes de lá de trás, de Dário, de Xerxes. Essa linha do Rava Pahlavi, do Reza Pahlavi, ela é monárquica, né? Você vai poder ter mais liberdade. Lá você não pode fazer nada. Quem defende essa bandeira da teocracia, do sistema Ayatollah, não sabe o que é. Eu tô vendo aí muito esquerdista falando besteira, as pessoas não leem. Viaja e vai para lá. Vê o que acontece com um homossexual. Vê como uma mulher é tratada nesse regime extremista dos ayatolás. A mulher é tratada igual um nada, um objeto, não é nada, não significa nada para eles. Então, voltando à monarquia, volta a democracia lá. O povo lá, ele é escravizado esse extremismo religioso. Né?
A ditadura religiosa extremista, que é o regime Ayatollah, e todo mundo sabe que é. Essa que é a verdade. Uma coisa que tem me chamado a atenção é que nem mesmo o pessoal que se declara de uma ideologia de esquerda tem tido coragem de tentar defender o Irã. Isso me chamou a atenção. Eu não vi ainda grandes manifestações tentando defender o Irã, como houve defendendo a Palestina, né, o Hamas. Ô Pedro, eu te mandei as duas bandeiras para dar real dimensão para a galera, como era a bandeira e como ficou depois da influência aqui. A bandeira era essa aí. Isso. E aí depois... Quando era monarquia. E depois eles substituíram por essa bandeira aí. Hoje a atual bandeira se você pesquisar a atual bandeira do Irã, é essa bandeira aí. E aí, Pedro, aquela primeira bandeira que eu te mandei... Que tem um leão. A primeira, que acho que é como se fossem as duas bandeiras juntas, só que o leão é essa aí. E aí, para que as pessoas consigam entender o significado do nome da operação, sim, Leão e Ascensão, que muita gente ainda não tinha plotado, é só uma teoria, tá? Mas eu acredito que o sentido do nome da operação seja isso aí, Leão em Ascensão, que é o leão antes retirado da bandeira, pode ser que esteja voltando. E talvez com um povo muito mais livre. Livre! Quem quiser ser homossexual lá, vai poder ser. Porque se for agora, é enforcado. E quem quiser fazer o que o cara tem a religião que quiser. A religião que quiser. O cara tem direito de assistir o filme que ele quiser. Não é o regime Ayatollah que manda você fazer o que você quer e o que você não quer, aliás. Né? E você tem que fazer. Entendeu? É complicado. As pessoas não sabem o valor da liberdade. Algumas organizações terroristas que são a favor do Irã, tá? Ou são do Irã. O Hezbollah é o Irã. Os Houthis são o Irã. As milícias iraquianas são a favor do Irã. Então, para você, o Hamas é a favor do Irã. Você sabe aquele general que foi assassinado? Assassinado não, ele foi neutralizado por um drone americano no primeiro governo Trump. Chamava Soleimani. Um drone americano acertou ele. Se eu não me engano, é Soleimani. Gostaria até que, se der para dar essa pesquisada, o nome desse general era Soleimani. Ele era a principal autoridade iraniana, ele que tinha ligação, ele que fornecia arma, dinheiro, ele que fornecia tudo para os grupos extremistas radicais contra o Estado de Israel e contra os Estados Unidos. Soleimani, se eu não me engano, o nome dele é esse. Então, a ligação deles com grupos extremistas, o Irã, ele é a raiz de muitos problemas extremistas, porque ele financiava, ele entrava com dinheiro e logística para grupos terroristas radicais, entendeu? E generais iranianos tinham ligação direta com esses grupos. E o Soleimani era a principal ligação. Se eu não me engano, eu acho que o nome dele era esse. Um drone americano conseguiu acertar. Isso mesmo, ele aí. Esse aí, principal general fornecedor de logística para os grupos extremistas contra o Estado de Israel e contra os Estados Unidos também, né?